Isso é incrível, não é mesmo? Nós conhecemos o livro de Josué, o livro de Juízes, os dois de Samuel e os dois de Reis, como livros históricos. Mas a Bíblia hebraica chama esses livros de profetas anteriores. E isso, meu irmão e minha irmã, faz uma diferença enorme na compreensão e interpretação desse conjunto literário. E qual é essa enorme diferença, pastor? A diferença mais importante em designar os chamados livros históricos de profetas anteriores é a mudança de perspectiva que essa nomenclatura aponta. É uma mudança poderosa na chave de leitura. Entenda isso desta forma. Marcada pela nossa tradição e pela nossa teologia do Antigo Testamento, a nossa compreensão dos livros de Josué a Reis quase sempre vai na direção histórica. Note, por exemplo, que nós contamos a história de Josué, a história dos juízes, as de Samuel e as dos reis apenas como história de heróis. São históricas edificantes, com certeza, mas como história de heróis, isso tem vários prejuízos. E um deles é a nossa tendência de transformar seres humanos, servas e servos de Deus, em heróis e heroínas, como se eles tivessem ou elas tivessem superpoderes. Isso gera em nós muita frustração. Pois como eu posso ser como Josué? Ou como Ana, mãe de Samuel? Certamente que todas essas personagens não são super-humanas. São gente como a gente. Deixa eu dizer que não há nada de errado com este olhar histórico. Ele é até necessário em certa etapa da análise bíblica, mas não é o objetivo final da leitura que fazemos da Escritura. É bom sempre ter em mente que a palavra de Deus é mensagem para as nossas vidas. É um testemunho de fé que alimenta o nosso relacionamento com Deus. Então, é preciso adotar uma abordagem diferente, mas também tão bíblica quanto a histórica. Por isso, devemos olhar esse conjunto literário de Josué a Reis como a perspectiva da Bíblia hebraica, isto é, a perspectiva profética. E isso muda tudo. Portanto, ao passar de uma visão meramente histórica desses livros para uma visão profética, faz toda a diferença. Deixa eu apontar para você as duas consequências mais imediatas dessa mudança de abordagem. Olha, isso é muito importante para o estudo do profetismo e para o desenvolvimento deste material também. Por isso, peço que você dê a devida importância para essas consequências que eu vou mostrar, ok? Eu disse que mudar a forma de olhar os livros de Josué a Reis de históricos para proféticos é mudar a chave de leitura. E essa chave de leitura afeta profundamente o sentido desses textos. Os resultados dessa mudança podem ser descritos como segue. Uma consequência é a unificação teológica deste bloco literário. Se, por um lado, a abordagem histórica apresenta problemas de cronologia quanto às datas, acontecimentos e personagens, por outro lado, a abordagem profética unifica esses escritos sob uma mesma chave hermenêutica e ajuda a superar as dificuldades da perspectiva meramente histórica. Outra consequência que decorre da anterior é que a abordagem profética desses livros ajuda a estender um fio vermelho que atravessa toda a segunda parte do cânon da Bíblia hebraica. Isto significa, entre outras coisas, que a perspectiva profética da história e da ação de Deus nessa história se mantém através do profetismo veterotestamentário.
Trocando em miúdos, eu posso dizer que a mesma crítica profética feita por Samuel aos anciãos, quando eles pediram um rei em 1 Samuel 8, por exemplo, serve de parâmetro para um Isaías, um Jeremias e, de resto, para todos os outros profetas, que podem utilizar o mesmo padrão literário, moral e teológico para denunciar os pecados de seus contemporâneos. Isso é incrível, não é mesmo? Eu acho que sim. O que eu estou querendo dizer com isso é que a mensagem profética sai do plano meramente histórico e ganha o seu aspecto mais importante, que é o significado da palavra de Deus. Isto é, apesar de o contexto histórico ser diferente durante a atuação dos diversos profetas, os princípios que guiam as mensagens de todos os profetas são os mesmos.